Olá, eu sou Ana Marchetti, arquiteta e parte do time de produtos da Arauco, e hoje eu estou aqui com o Solon Cassal, que é o nosso gerente de produtos, e o Trend Hunter também da empresa. Cassal, conta pra gente sobre a coleção Realce. Bom, o nome da coleção é em função de que, assim como as especiarias realçam os sabores da culinária, essa nossa coleção ela realça o que nós já temos no nosso portfólio, que é um portfólio tido como o mais completo do mercado. Então a gente pensou numa coleção que realçasse esses padrões. Legal, então a gente tem 6 padrões novos, sendo 5 unicores e um amadeirado, e vamos conversar um pouquinho a respeito de cada um, qual que foi a ideia durante o processo criativo e como que a gente chegou nesse resultado final. Então eu quero falar primeiro um pouquinho sobre o cravo, que é o nosso único amadeirado. Ele veio com a demanda de um tom de uma madeira marrom, então inicialmente a gente tinha esse briefing e trouxemos em uma estrutura de carvalho super versátil e atemporal, que reproduz fielmente uma lâmina natural de madeira. E Cassal, conta pra gente o que você tem visto nas feiras, no mercado mundial, como que você enxerga esse tipo de madeira presente nas feiras de design e interiores. Bom, pela primeira vez, a gente lança uma coleção que só tem um padrão de madeira, né, e 4 cores. Isso também acompanhando o que a gente já percebe no mercado, um crescimento das cores, principalmente depois da pandemia, a gente observou muito essa busca por cores, né, por ambientes mais personalizados, ambientes mais alegres, mais coloridos mesmo. Então a gente atendeu essa demanda, esse movimento das cores. E o carvalho, como você falou, foi uma demanda que surgiu já na última Expo Revestir, quando a gente lançou a última coleção, que era a coleção Ritmos. Tinha um carvalho americano, que a gente deu o nome de samba, e as pessoas já, quando viram o samba, gostaram muito, falaram, nossa, é muito bonito, a gente podia também ter um carvalho num tom médio, um marrom claro. Então, em função desses pedidos de arquitetos, designers da própria indústria, a gente desenvolveu o padrão que a gente está apresentando nessa coleção. O que a gente tem visto muito aqui durante a Revestir é que o pessoal está vendo com muito bons olhos o fato de, apesar dele ser um padrão com um desenho mais marcado, esse desenho ele é tão bem distribuído na chapa que faz com que fique bem aplicado até em peças menores, como frentes de gaveta e até mesmo o ripado que a gente colocou aqui no stand inteiro. Então, ele é um padrão que pode ser usado em qualquer contexto. Ele é uma madeira que, apesar de ir do médio para um pouquinho escuro, ele tem nuances mais claras, o que não enclausura quando usado no projeto. E traz infinitas possibilidades para quem for aplicar, né, Cassal? E essa variação de tonalidades, ela tem também a vantagem de combinar mais facilmente padrões claros, padrões escuros, o desenho bem distribuído, né, a paginação dos veios e catedrais também facilita o corte da chapa, a utilização na vertical, na horizontal. Tudo isso é pensado quando a gente faz a reprodução da lâmina, que a gente parte sempre de reprodução e constrói uma paginação que a gente entenda que seja mais interessante. Isso A sem... mesma coisa as cores da coleção, né? São cores que foram pensadas para combinar entre si, mas que combinem com todo o nosso portfólio. Combinam com os madeirados, combinam com outras tonalidades. Então tem bastante versatilidade nessa coleção. Isso sem falar também ainda, para concluir um pouco sobre o cravo, é que por ser um tom de marrom, ele não puxa nem para o amarelo e nem para o vermelho, ele é um marrom, marrom mesmo, um tom de café com leite que a gente diz. Ele vem numa proposta que fica bom tanto com cores quentes quanto com cores frias. Então toda a nossa cartela de unicores vão funcionar super bem quando combinadas com o padrão cravo. Cassal, agora eu quero trazer um pouquinho, eu gosto de falar de 2 unicores simultaneamente, que são o anis e o moscada. Por que eu falo deles ao mesmo tempo quando eu vou apresentar? A gente trouxe esses 2 unicores com o intuito, né, de ter essa proposta de composição perfeita a partir do nosso desenho, das nuances que aparecem nas nossas madeiras de maior sucesso. Então a gente tem 2 unicores que têm como origem amadeirados de grande sucesso. E o que isso faz? Quando a gente fala em harmonia de cor, né, estudo de cores, a repetição é o que causa essa harmonia visual. Então, nada melhor do que a gente tirar 2 cores que já vêm nas madeiras como uma proposta de unicor para compor com elas. Cassal, me conta um pouquinho sobre essas 2 cores e por que elas estão funcionando tanto no mercado. Bom, conforme você falou, um padrão de madeira, um padrão de pedra, ou qualquer que seja,
ele é composto de várias cores, é o que a gente chama de color play. Quais são as cores que compõem aquele desenho. Então, por exemplo, se uma madeira como o cravo tem na sua composição o anis e o moscada, então certamente esse padrão de madeira vai combinar tanto com um quanto com o outro, ou mesmo com os dois. Isso acontece sempre, em qualquer padrão. É sempre bom fazer essa análise e observar que cores que compõem aquele desenho, qual é o color play do desenho. Isso é muito legal, porque quando a gente fala em color play das nossas melaminas, a gente está falando também do color play das lâminas naturais, por exemplo, de um encosto de cadeira, de uma mesa de jantar, que pode ser uma herança da avó, enfim, um material de muito apreço. A gente traz essa proposta de combinação perfeita com duas cores super atuais e que conversam bem com o mobiliário de qualquer tempo, enfim, qualquer período do tempo, né, Cassal? Sim, até mesmo com outros elementos que compõem a decoração, compõem o ambiente, como os tecidos, papel de parede, né, decoração, pintura, tudo isso é bom ser observado e com essas mesmas tonalidades escolher a melamina. E eu gosto de comentar também, Cassal, que quando a gente fala de tendência, a gente não enxerga só tendência no mobiliário, a gente olha também para todos os mercados que ditam, né, tendências, como, por exemplo, o mercado automobilístico. A gente fala em um couro da parte interna dos carros de alto padrão. Existem carros que trazem essa cor do anis, por exemplo, na parte interna, na parte do couro mesmo. E o próprio moscada, enfim, no mercado têxtil, na moda, a gente enxerga muito essa tonalidade diversas vezes repetida. E eu quero deixar uma provocação ainda sobre esses dois unicores, que são testes que eu fiz como estando na Arauco, eu parei de projetar. Se eu fosse ter projetos agora, eu peço que vocês testem o padrão anis. Com o tauari clássico, fica lindíssimo, faz quase que uma composição monocromática entre uma madeira e um unicor. Testar ele também com o cerrado, ele deixa os traços dourados ainda mais bonitos do padrão. É um padrão linheiro vertical que fica incrível. O louro frejó, que é um dos nossos grandes campeões, fica maravilhoso tanto com o anis quanto com o moscada. Quando a gente fala em colocar o anis com o frejó, ele ressalta a parte mais clara do padrão, e quando a gente fala em colocar com moscada, ele destaca os traços mais escuros. Enfim, eu quero trazer esses padrões, Cassal, realmente para mostrar que padrões que a gente já tem há mais tempo no portfólio funcionam super bem e seguem sendo realçados por essas novas propostas que a gente traz para o mercado. É isso aí. São as nossas sugestões e combinações que a gente sempre gosta de fazer nos materiais de marketing, no próprio catálogo, que a gente chamava de combinações perfeitas, na verdade são as nossas sugestões. Isso mesmo. E vamos falar do ginger? Vamos lá. Pode ser? O ginger também ele segue um movimento aí de retorno dos metalizados. Então a gente trouxe essa cor, que é uma cor muito fácil de ser utilizada, né? Uma cor clarinha que combina com tudo, mas colocamos um efeito metalizado que valoriza, que torna o padrão mais sofisticado e atendendo também a demanda de metalizados e padrões cintilantes. A gente na coleção passada tinha o jazz e agora a gente vem com o ginger nessa mesma pegada, mas com uma tonalidade clarinha e fácil de combinar. Ano passado, eu, a Tamares e o Parrino, que somos o time de especificação, e a gente conversa com arquitetos no decorrer do ano, arquitetos, designers, projetistas. A gente conversou com mais de 2.000 profissionais ano passado e tinha muito recorrente um pedido por um unicor que estivesse entre o beige, que é um dos nossos campeões de venda, e o frappé, que é outro campeão. Então a gente trouxe esse meio termo e uma proposta um pouco mais aquecida, que a gente vê que é uma tendência de mercado. Quando eu digo aquecida, quando a gente fala em cor quente visualmente falando, a gente fala em adição de pigmento amarelo. Então ela tem um pouquinho de amarelado, um tom de champanhe mesmo. E isso que o Cassal comentou a respeito do brilho, é um brilho tão suave, é um perolizado tão suave, que só vai aparecer se for a intenção do projetista que apareça. Então precisa colocar uma fita de LED, colocar uma par 20, uma MR16 para que esse brilho apareça. Então traz a proposta de um neutro que pode ser mais mate, né, que é a nossa textura inclusive de acabamento, ou pode aparecer esse leve perolizado quando incide uma luz direta na chapa. É isso mesmo. Tanto o efeito metalizado como as próprias cores ou texturas, como é o caso do dueto, né,
elas dependem muito da iluminação. Uma boa iluminação ou de uma iluminação com intenção de mostrar. Até bom, lembrando, falamos do dueto, né? Ontem a gente teve a feliz surpresa de ganhar o prêmio de Best in Show, melhor painel de MDF apresentado na feira. Então a gente está bastante orgulhoso com esse produto, que ele tem uma, não sei se é possível ver, mas ele tem uma textura muito suave, mas que ela é realçada por um efeito óptico, né, de um desenho geométrico com sombra, e com isso nós ganhamos esse prêmio da feira. Então eu já vou aproveitar e puxar o tema pimenta rosa como unicor. Pode ser, Cassal? Pode ser. Então, como o nosso padrão ganhou o pimenta rosa na textura dueto, ganhou o prêmio Best in Show aqui na Revestir, eu queria destacar que, apesar de ser a cor mais colorida da coleção, eu até coloco aspas porque está bem longe de ser uma cor forte, a gente traz ele num tom de vinho que é suave e escuro, que faz com que ele seja mais elegante e traga maior imponência no projeto e aconchego. E a gente trouxe esse unicor em duas texturas. A textura mate, que é uma textura que se assemelha muito com a laca fosca, e até a gente tem um parecer muito positivo do mercado por ser a textura mate muito resistente. Enfim, é uma textura incrível e atemporal. E a gente traz também a mesma cor na textura dueto, que é essa premiada, uma textura geométrica que traz uma proposta de dinâmica para o projeto, enriquece visualmente. Enfim, fala um pouquinho mais sobre essa textura, Cassal, até da onde que veio a ideia para trazer a dueto para o nosso portfólio? Bom, a dueto também, você comentou que é uma textura geométrica. Os geométricos em si, eles também ganharam muita força, né? Faz já algum tempo que a gente sente um movimento retrô de anos 60 e 70, onde as estampas eram muito usadas, né? Principalmente geométricas. Em função disso, a gente resolveu desenvolver uma textura que também fosse um desenho, trouxesse também o desenho nessa linha de geometria. E foi super bem aceita, né? A gente até fica surpreso como as pessoas estão mais... O brasileiro é um pouco resistente às inovações, mas a textura e a cor foram muito bem aceitas. A gente viu que durante a feira todo mundo muito apaixonado pelo pimenta rosa e pela textura. E a gente aposta muito nesse padrão, vai ser com certeza um sucesso. O que eu acho particularmente mais incrível dessa textura é que a percepção de profundidade visual é muito maior do que a profundidade tátil em si. Então isso facilita no uso, na aplicação. Quer falar um pouquinho a respeito, A grande novidade é o efeito óptico, né, que realmente ele engana bastante, né? Você quando vê o painel, você imagina que vai ter uma textura muito profunda e na verdade não é. É bem suave. E no que isso importa? Principalmente na execução do móvel, né? Quem vai cortar uma chapa, quem vai bordear, a questão da textura ser suave, não ser muito profunda, é um facilitador e resulta num acabamento melhor do móvel. Legal. E ainda falando sobre o pimenta rosa como unicor, né? Eu gosto de trazer que é um tom de vinho que tem na sua composição um pouquinho de marrom. Isso faz também com que a gente volte àquele aspecto de harmonia visual, de repetição de característica, quando a gente fala em compor com madeiras. Então a gente comprovou isso aqui muito bem no stand, quando a gente combinou pimenta rosa com o cravo, mas eu também trago essa provocação para que você teste com os mais diversos amadeirados que a gente tem na coleção. E, enfim, até entre os próprios lançamentos da coleção real, se eles juntos, combinados, ficam muito bonitos e vale muito a pena tentar. Cassal, gostaria de adicionar alguma coisa a respeito de toda a coleção, a sua percepção da Revestir, o que o pessoal tem comentado? A feira foi um sucesso, né? A gente sentiu que a coleção agradou muito. E só lembrando, né, que hoje é o último dia da Expo Revestir, mas que todos os lançamentos, toda a coleção já está disponível nas lojas especializadas. Então os profissionais já têm acesso à nossa nova coleção 2026. Desafio vocês, queremos ver todas as composições que vêm por aí, eu tenho certeza que vai sair muito projeto bonito.